Decreto número 70.274, de 9 de março de 1972. Aprova as normas do cerimonial público e a ordem geral de precedência. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81, item inciso 3º, da Constituição, decreta. Artigo 1º. São aprovadas as normas do cerimonial público e a ordem geral de precedência, anexas ao presente decreto, que se deverão observar nas solenidades oficiais realizadas na capital da República, nos estados, nos territórios federais e nas missões diplomáticas do Brasil. Artigo 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Das normas do cerimonial público. Capítulo 1º. Da precedência. Artigo 1º. O Presidente da República presidirá sempre a cerimônia que comparecer. Parágrafo único. Os antigos chefes de Estado passarão logo após o Presidente do Supremo Tribunal Federal, desde que não exerçam qualquer função pública. Neste caso, a sua precedência será determinada pela função que estiverem exercendo. Artigo 2º. Não comparecendo o Presidente da República, o Vice-Presidente da República presidirá a cerimônia a que estiver presente. Parágrafo único. Os antigos vice-presidentes da República passarão logo após os antigos chefes de Estado, com a ressalva prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º. Os ministros de Estado presidirão as solenidades promovidas pelos respectivos ministérios. Artigo 4º. A precedência entre os ministérios de Estado, ainda que interinos, é determinada pelo critério histórico de criação do respectivo ministério, na seguinte ordem: Justiça, Marinha, Exército, Relações Exteriores, Fazenda, Transportes, Agricultura, Educação e Cultura, Trabalho e Previdência Social, Aeronáutica, Saúde, Indústria e Comércio, Minas e Energia, Planejamento e Coordenação Geral, Interior e Comunicações. Parágrafo 1º. Quando estiverem presentes personalidades estrangeiras, o Ministério de Estado das Relações Exteriores terá precedência sobre seus colegas, observando-se critério análogo com relação ao Secretário-Geral de Política Exterior do Ministério das Relações Exteriores, que terá precedência sobre os chefes dos Estados-Maiores da Armada e do Exército. O disposto no presente parágrafo não se aplica ao Ministério de Estado em cuja jurisdição ocorrer a cerimônia. Parágrafo 2º. Tem honras, prerrogativas e direitos de ministro de Estado o chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, o chefe do Gabinete Civil da Previdência da República, o chefe do Serviço Nacional de Informações e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e, nessa ordem, passarão após os ministros de Estado. Parágrafo 3º. O Consultor-Geral da República tem, para efeitos protocolares e de correspondência, o tratamento devido aos ministros de Estado. Parágrafo 4º. Os antigos ministros de Estado, chefes do Gabinete Militar da Presidência da República, chefes do Gabinete Civil da Presidência da República, chefes do Serviço Nacional de Informações e chefes do Estado-Maior das Forças Armadas, que hajam exercido as funções em caráter efetivo passarão logo após os titulares em exercício, desde que não exerçam qualquer função pública, sendo neste caso, a sua função que estiverem exercendo. Parágrafo 5º. A precedência entre os diferentes postos e cargos da mesma categoria corresponde à ordem de precedência histórica dos ministérios. Artigo 5º. Nas missões diplomáticas, os oficiais generais passarão logo depois do ministro conselheiro que for o substituto do chefe da missão e os capitães de mar e guerra, coronéis e coronéis aviadores, depois do conselheiro ou do primeiro secretário que for substituto do chefe da missão. Parágrafo único. A precedência entre adidos militares será regulada pelo cerimonial militar.
Da precedência nos estados, Distrito Federal e territórios. Artigo 6º. Nos estados, no Distrito Federal e nos territórios, o governador presidirá as solenidades a que comparecer, salvo as dos poderes legislativo e judiciário e as de caráter exclusivamente militar, nas quais será observado o respectivo cerimonial. Parágrafo único. Quando para as cerimônias militares for convidado o governador, ser-lhe-á dado o lugar de honra. Artigo 7º. No respectivo estado, o governador, o vice-governador, o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça terão, nessa ordem, precedência sobre as autoridades federais. Parágrafo único. Tal determinação não se aplica aos presidentes do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal, aos ministros de Estado, ao chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, ao chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, ao chefe do Serviço Nacional de Informações, ao chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e ao Consultor-Geral da República, que passarão logo após o governador. Artigo 8º. A precedência entre os governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios é determinada pela ordem de constituição histórica dessas entidades, a saber, Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão, Pará, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Ceará, Paraíba, Espírito Santo, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Alagoas, Sergipe, Amazonas, Paraná, Acre, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, e territórios, Amapá, Fernando de Noronha, Rondônia e Roraima. Artigo 9º. A precedência entre membros do Congresso Nacional e entre membros das Assembleias Legislativas é determinada pela ordem de pertençam e, dentro da mesma unidade, sucessivamente, pela data da diplomação ou pela idade. Artigo 10. Nos municípios, o prefeito presidirá as solenidades municipais. Artigo 11. Em igualdade de categoria, a precedência, em cerimônia de caráter federal, será a seguinte. Item 1º. Os estrangeiros. Item 2º. As autoridades e os funcionários da União. Item 3º. As autoridades e os funcionários estaduais e municipais. Artigo 12. Quando o funcionário da carreira de diplomata ou militar da ativa exercer função administrativa, civil ou militar, observar-se-á a precedência que o beneficiar. Artigo 13. Os inativos passarão logo após os funcionários em serviço ativo de igual categoria, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 4º. Da precedência de personalidades nacionais e estrangeiras. Artigo 14. Os cardeais da Igreja Católica, como possíveis sucessores do Papa, têm situação correspondente à dos príncipes herdeiros. Artigo 15. Para a colocação de personalidades nacionais e estrangeiras, sem função oficial, o chefe do cerimonial levará em consideração a sua posição social, idade, cargos ou funções que ocupem ou tenham desempenhado ou a sua posição na hierarquia eclesiástica. Parágrafo único. O chefe do cerimonial poderá intercalar entre as altas autoridades da República o corpo diplomático e personalidades estrangeiras. Casos omissos. Artigo 16. Nos casos omissos, o chefe do cerimonial, quando solicitado, prestará esclarecimento da natureza protocolar, bem como determinará a colocação de autoridades e personalidades que não constem da ordem geral de precedência. Da representação. Artigo 17. Em jantares e almoços, nenhum convidado poderá fazer-se representar. Artigo 18. Quando o Presidente da República se fizer representar em solenidades ou cerimônias, o lugar que compete a seu representante é à direita da autoridade que as presidir.
Parágrafo 1º. Do mesmo modo, os representantes dos poderes legislativo e judiciário, quando membros dos referidos poderes, terão a colocação, que compete aos respectivos presidentes. Parágrafo 2º. Nenhum convidado poderá fazer-se representar nas cerimônias a que comparecer o Presidente da República. Dos desfiles. Artigo 19. Por ocasião dos desfiles civis ou militares, o Presidente da República terá a seu lado os ministros de Estado a que estiverem subordinados às corporações que desfilam. Do hino nacional. Artigo 20. A execução do hino nacional só terá início depois que o Presidente da República houver ocupado o lugar que lhe estiver reservado, salvo nas cerimônias sujeitas a regulamentos especiais. Parágrafo único. Nas cerimônias em que se tenha de executar hino nacional estrangeiro, este precederá, em virtude do princípio de cortesia, o hino nacional brasileiro. Do pavilhão presidencial. Artigo 21. O pavilhão presidencial será hasteado, observado o disposto no artigo 27, caput parágrafo 1º. Inciso 1º. Na sede do governo e no local em que o Presidente da República residir, quando ele estiver no Distrito Federal, é. Inciso 2º. Nos órgãos, autarquias e fundações federais, estaduais e municipais, sempre que o Presidente da República a eles comparecer. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo ao pavilhão do Vice-Presidente da República. Da bandeira nacional. Artigo 22. A bandeira nacional pode ser usada em todas as manifestações do sentimento patriótico dos brasileiros, de caráter oficial ou particular. Artigo 23. A bandeira nacional pode ser apresentada. Inciso 1º. Hasteada em mastro ou adriças, nos edifícios públicos ou particulares, templos, campos de esporte, escritórios, salas de aula, auditórios, embarcações, ruas e praças, em qualquer lugar em que lhe seja assegurado o devido respeito. Inciso 2º. Distendida a sem mastro, conduzida por aeronaves ou balões, aplicadas sobre parede ou presa a um cabo horizontal ligando edifícios, a árvores, postes ou mastros. Inciso 3º. Reproduzida sobre paredes, tetos, vidraças, veículos e aeronaves. Inciso 4º. Compondo com outras bandeiras, panóplias, escudos ou peças semelhantes. Inciso 5º. Conduzida em formaturas, desfiles, ou mesmo individualmente. Inciso 6º. Distendida sobre ataúdes, até a ocasião do sepultamento. Artigo 24. A bandeira nacional estará permanentemente no topo de um mastro especial plantado na Praça dos Três Poderes de Brasília, no Distrito Federal, como símbolo perene da pátria e salvaguarda do povo brasileiro. Parágrafo 1º. A substituição dessa bandeira será feita com solenidades especiais no primeiro domingo de cada mês, devendo o novo exemplar atingir o topo do mastro antes que o exemplar substituído comece a ser arriado. Parágrafo 2º. Na base do mastro especial estarão inscritos exclusivamente os seguintes dizeres: salvaguarda do povo brasileiro, nesta Praça dos Três Poderes, a bandeira sempre no alto. Visão permanente da pátria. Artigo 25. Hasteia-se diariamente a bandeira nacional. Inciso 1º. No Palácio da Presidência da República. Inciso 2º. Nos edifícios sede dos ministérios. Inciso 3º. Nas casas do Congresso Nacional. Inciso 4º. No Supremo Tribunal Federal, nos tribunais superiores e nos tribunais federais de recursos.
Inciso 5º. Nos edifícios sede dos poderes executivo, legislativo e judiciário dos estados, territórios e Distrito Federal. Inciso 6º. Nas prefeituras e câmaras municipais. Inciso 7º. Nas repartições federais, estaduais e municipais situadas na faixa de fronteira. Inciso 8º. Nas missões diplomáticas, delegações junto a organismos internacionais e repartições consulares de carreira, respeitados os usos locais dos países em que tiverem sede. Inciso 9º. Nas unidades da Marinha Mercante, de acordo com as leis e regulamentos da navegação, Polícia Naval e praxes internacionais. Artigo 26. Hasteia-se, obrigatoriamente, a bandeira nacional, nos dias de festa ou de luto nacional, em todas as repartições públicas, nos estabelecimentos de ensino e sindicatos. Parágrafo único. Nas escolas públicas ou particulares, é obrigatório o hasteamento solene da bandeira nacional, durante o ano letivo, pelo menos uma vez por semana. Artigo 26. Hasteia-se, obrigatoriamente, a bandeira nacional, nos dias de festa ou de luto nacional, em todas as repartições públicas, nos estabelecimentos de ensino e sindicatos. Parágrafo único. Nas escolas públicas ou particulares, é obrigatório o hasteamento solene da bandeira nacional, durante o ano letivo, pelo menos uma vez por semana. Artigo 27. A bandeira nacional pode ser hasteada e arriada a qualquer hora do dia ou da noite. Parágrafo 1º. Normalmente faz-se o hasteamento às 8 horas e o arriamento às 18 horas. Parágrafo 2º. No dia 19 de novembro, dia da bandeira, o hasteamento é realizado às 12 horas, com solenidades especiais. Parágrafo 3º. Durante a noite a bandeira deve estar devidamente iluminada. Artigo 28. Quando várias bandeiras são hasteadas ou arriadas simultaneamente, a bandeira nacional é a primeira a atingir o topo e a última dele descer. Artigo 29. Quando em funeral, a bandeira fica a meio mastro ou a meia adriça. Nesse caso, no hasteamento ou arriamento, deve ser levada inicialmente até o tope. Parágrafo único. Quando conduzida em marcha, indica-se o luto por um laço de crepe atado junto à lança. Artigo 30. Hasteia-se a bandeira nacional em funeral nas seguintes situações. Inciso 1º. Em todo o país, quando o Presidente da República decretar luto oficial. Inciso 2º. Nos edifícios sede dos poderes legislativos, federais, estaduais ou municipais, quando determinado pelos respectivos presidentes, por motivo de falecimento de um dos seus membros. Inciso 3º. No Supremo Tribunal Federal, nos tribunais superiores, nos tribunais federais de recursos e nos tribunais de justiça estaduais, quando determinado pelos respectivos presidentes, pelo falecimento de um de seus ministros ou desembargadores. Inciso 4º. Nos edifícios sede dos governos dos estados, territórios, Distrito Federal e municípios, por motivo do falecimento do governador ou prefeito, quando determinado luto oficial pela autoridade que o substituir. Inciso 5º. Nas sedes de missões diplomáticas, segundo as normas e usos do país em que estão situadas. Artigo 31. A bandeira nacional, em todas as apresentações no território nacional, ocupa lugar de honra, compreendido como uma posição. Inciso 1º. Central ou a mais próxima do centro e à direita deste, quando com outras bandeiras, pavilhões ou estandartes, em linha de mastros, panóplias, escudos ou peças semelhantes. Inciso 2º. Destacada à frente de outras bandeiras, quando conduzida em formaturas ou desfiles. Inciso 3º.
à direita de tribunas, púlpitos, mesas de reuniões ou de trabalho. Parágrafo único. Considera-se direita de um dispositivo de bandeiras a direita de uma pessoa colocada junto a ele e voltada para a rua, para a plateia ou, de modo geral, para o público que observa o dispositivo. Artigo 32. A bandeira nacional, quando não estiver em uso, deve ser guardada em local digno. Artigo 33. Nas repartições públicas e organizações militares, quando a bandeira é hasteada em mastro colocado no solo, sua larguração deve ser maior que 1/5 nem menor que 1/7 da altura do respectivo mastro. Artigo 34. Quando distendida e sem mastro, coloca-se a bandeira de modo que o lado maior fique na horizontal e a estrela isolada em cima, não podendo ser ocultada, mesmo parcialmente, por pessoas sentadas em suas imediações. Artigo 35. A bandeira nacional nunca se abate em continência. Desonras militares. Artigo 36. Além das autoridades especificadas no cerimonial militar, serão prestadas honras militares aos embaixadores e ministros plenipotenciários que vierem a falecer no exercício de suas funções no exterior. Parágrafo único. O governo pode determinar que honras militares sejam excepcionalmente prestadas a outras autoridades,